Fala, torcedor! Eu sou o Samuel, esse aqui é meu amigo Rafael e nós estamos hoje aqui para iniciar esse canal de esportes para vocês. Torcedor fazendo aquela corrida para frente, está autorizado, atenção, correu, bateu! Fala, torcedor! Inicialmente eu quero explicar para vocês que a gente vai falar agora sobre o Campeonato Brasileiro, mas é porque é o que está mais em evidência nesse momento. A gente também vai falar de Campeonato Espanhol, vai falar de Liga dos Campeões, vai falar de Copa do Brasil, Libertadores e todos esses campeonatos. Mas também a gente vai falar de NFL, vai falar de NBA. O que tiver em evidência a gente vai acabar comentando aqui nesse canal toda semana. Ok? Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro que iniciou no dia 14. Então a gente vai falar de todos os jogos individualmente e no final a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente achou dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos começar com o primeiro jogo da rodada, que abriu o Brasileiro, Cruzeiro e Grêmio. Jogo que deu 1-0 para o visitante e teve uma expulsão nada polêmica do Kahneman, né? Inclusive na expulsão o pessoal do Grêmio ficou bem revoltado, né? Queria brigar e tal. Esse é um problema que a gente está na arbitragem brasileira. Esse é um problema da arbitragem brasileira, né? Sem profissionalização. Falta de critério por muitas vezes, porque teve no começo do jogo um lance parecido. Inclusive essa questão da arbitragem, a gente vai falar num dos jogos mais pra frente, que é o jogo do Flamengo, né? Que houve ali, eu acho que provavelmente o árbitro vai acabar sendo suspenso. E foi bem polêmico, né? O lance ali, bem tenso na verdade. Bem intenso. Um lance que mudou, do Flamengo, no caso, mudou a partida, né? Esse aqui não teve muita consequência porque foi um lance meio isolado. Então, Paz, o que você acha da formação do time do Grêmio atual? Depois de ter ganho o Libertadores ano passado e tudo mais, o que você acha do Renato Gaúcho ter ficado, não ido pro Flamengo? Como torcedor ou como analista? Como analista, depois a gente fala do Renato. Eu acho que o Renato tomou a decisão certa, né? O Grêmio, a gente tá vendo, o time tá bem encaixadinho, o time joga pra frente, o time que tem a posse de bola. Contra o Cruzeiro, que é uma das melhores equipes do Brasil também, que teve um reforço de elenco em peças pontuais. O Renato conseguiu fazer o Grêmio ficar com 70% da posse de bola. Isso é muito grande para um time visitante na casa do Cruzeiro, que é um dos melhores times do Brasil hoje. E esse cruzamento do Ramiro e o gol do André Balada aí? Primeiro jogo do cara estreando com um gol. E esse lance do Ramiro, cara, o que é isso? Que lance é esse, hein? Trivela o cara. Fatiou bonito a bola. Tem muita qualidade o Ramiro. Era muito contestado na torcida do Grêmio. O Renato conseguiu recuperar mais um jogador. E agora, com o jeito que estreou o André Balada, pelo jeito mais um que vai para a recuperação do Renato, né? Pois é, cara. Eu lembro que o ano passado, no final do ano passado, que quando tinha as expectativas de saída do Grêmio, o pessoal ficava pedindo, né? Quem será que vai ser o novo atacante do Grêmio? Quem que vai substituir o Pedro Rocha na época? E depois a expectativa de saída do Luan. Mas pelo jeito o primeiro Jael ali, o Cícero, né? Conseguiram suprir, agora o Renato está trazendo, né, cara? Agora trouxe um atacante de ofício, né? Um atacante que sabe o que faz ali dentro da área. Teve os maus momentos, mas ele é um centroavante, né? Nato. Eu acho que pro esquema do Renato, né, cara, ele é um cara que nem você falou, o Renato consegue extrair o melhor dos jogadores incontestavelmente, né, por mais isentando o papo de torcida que a gente estava falando antes ali, o Renato é um técnico em evidência hoje, né? O Renato hoje é um dos melhores técnicos do Brasil. Ele conseguiu chegar a isso com um belo trabalho no Grêmio, né? Vamos no segundo jogo da rodada, que foi o jogo do Vitória e Flamengo. Foi um jogo às 19 horas, né? Um jogo que causou a maior polêmica da rodada. Inclusive, como a gente estava comentando antes, né, provavelmente a arbitragem vai sofrer uma punição, porque foi um lance muito esdrúxulo, a expulsão do árbitro Ribeiro, né? Foi um lance muito evitável, né? Porque o juiz, eu acho, na minha opinião, o juiz não teve tanta culpa. Porque para ele faltou recurso, ele estava meio encoberto. Eu acho que talvez nesse caso o VAR resolveria esse problema, né? Uma pequena análise ali evitaria a confusão, a perda de tempo que teve no lance e a consequência, né, de marcar esse pênalti ali que não houve, na verdade, a bola pegou no peito do jogador, no rosto. No rosto, né?
Só para usar isso de novo, né? Foi a polêmica da final do Paulista, que foi por causa de um lance parecido, né? Que foi de um pênalti também, foi voltado e não foi dado pênalti, né? Aí o lance. Na primeira imagem, né? Vocês estão acompanhando aqui do lado na TV com a gente, na primeira imagem, se você vê de longe, ele aparentemente, né, ele faz assim. Então daria supostamente para entender que foi realmente foi com a uma mão, né? Mas se você olha a imagem mais de perto ou num ângulo diferente, tu vê que a bola pegou assim. Pegou, né? Eu acho que na verdade o que enganou a arbitragem foi o movimento. Foi o O movimento, movimento da mão. e é meio que um movimento natural, na verdade, porque é muito pouco espaço e ele viu a bola, só dá tempo para ele tentar. Ele fez assim, na verdade a bola bateu no rosto, né? Mas mesmo assim, no decorrer do jogo eu achei muito boa a postura do time, né? Do Vitória. Mesmo depois do lance e tudo mais, o time do Flamengo cresceu e o Vitória não se abateu também pelo lance, O né? Vitória não se abateu, e o Vitória que era, se pedisse antes do primeiro jogo, é uma das equipes cotadas para cair, né? Todo mundo tem essa visão, né? E o Flamengo sempre apontam como uma Potência do campeonato. potência do campeonato. Também, o elenco do Flamengo, né? Diego, Everton Ribeiro, Henrique Dourado, os caras tem elenco, né? Tem um bom elenco. O goleiro bom, Diego Alves é um baita goleiro. Zaga, né? Tem o Zaga. Hever. Contra. Mas de uma certa forma é um bom zagueiro, né? Meio campo ali, o Coelho, tem, né? É um bom elenco do Flamengo, sempre cogitado para ser Sim. time que disputa e nunca chega, cuidado, né? Nunca chega. Nos últimos anos, pelo menos, tá difícil. Até chega, mas não ganha, né? Não ganha. Chega várias finais aí, ano passado chegou na final dos Sul-Americanos e não conseguiu ganhar o título e manteve boa parte do elenco. Os principais jogadores ficaram no time, e então é um time que é para vir para brigar, mas no primeiro jogo não mostrou que veio ainda. Eu acredito que um dos problemas do Flamengo, né, seja talvez questão de diretoria e comissão técnica, né, porque muda bastante e veio o Carpegiani e acho que já saiu, se eu não me engano. Já saiu e muitos falam que o Caperdiani saiu pela pressão da torcida nas redes sociais e da torcida lá também. E daí? Pois é, Como qual é é a que- solução pro time, né? Como que uma diretoria não Não banca, né? banca um técnico a esse ponto, né? O cara entrou esse ano e saiu esse ano, antes do Campeonato Brasileiro. É muito pouco tempo para um técnico botar as ideias dele em ação Sim. no time. Aí o Vinícius Júnior. Será que esse ano veio? Vinícius ou não veio? É a minha questão, cara. Até tava pensando em colocar ele no Cartola pra próxima rodada e fiquei assim, não sei se coloca, não sei se não. Eu acho assim, eu acho ele um bom jogador, cara. Só que aí eu também não entendo dessa parte aí se a comissão técnica faria tanta diferença, né? Às vezes não tem um bom técnico, como a gente citou antes o Renato Gaúcho. Talvez o Renato Gaúcho sendo técnico do Vinícius Júnior e o Piá fosse, né, como o Luan ano passado, como o Pedro Rocha, Como o Everton, Cebolinha. como o Everton. Então talvez a comissão técnica tenha, né, uma influência muito grande em jogadores como ele. Passados esses dois primeiros jogos aí, o das 16 horas, que foi o do Grêmio, né, ganhando do Cruzeiro fora de casa com a expulsão do Kahneman, o do Flamengo, que foi com a expulsão mais esdrúxula do campeonato, nós chegamos ao terceiro confronto, que foi Santos e Ceará, né, que teve o primeiro gol contra Primeiro gol contra do do campeonato. campeonato. O que você acha do Gabigol? O Gabigol, esse ano ele não chegou no Santos ainda, né? Tá viajando ainda? Tá pessoal? viajando ainda. Ele não chegou, dizem que não chegou na Europa e não chegou no Santos. Então, por não onde foi anda nem o Gabigol? voltou ainda, cara. Eu achei interessante que ele pintou o cabelo de loiro pra... Disfarçar? Camuflar? Mais ou menos isso, porque estão falando que o melhor jogador do Santos é o Sacha. Ah, E daí ele resolveu pintar de loiro pra ver se confundem ele com o melhor jogador do Santos. Sacha. Pra não vaiarem tanto ele nos jogos, né? Porque ele ainda tá decepcionando muito o Gabigol. eu acho assim, cara, não sei, talvez ele esteja também tentando entrar no crime do Lucas Lima, Pode ser. né? Os caras ali fazem o cabelinho ali, Cabelo e esquece de jogar bola. esquece de jogar bola, pois é, cara. Eu acho que ele tá na mesma vibe ali, acho que os meninos da Vila ultimamente, infelizmente, estão deixando a desejar um pouco, né? Aí nós temos o lance do gol contra, coitado do goleirão, né? Que azar, né? Aham. Todo gol contra é um azar, mas esse aí... E o Ceará, você acha que o Ceará é candidato a Ceará. rebaixamento? O Ceará é candidato ao rebaixamento, mas é um time brigador, né?
time que não vai se entregar fácil para o rebaixamento. A gente sabe que ainda está no começo, né? Só teve a primeira rodada e infelizmente, né, talvez por um certo preconceito que a gente costuma ter, né, a gente vai associando já os times assim que subiram para o rebaixamento, né? E, por exemplo, candidatos, o ano passado o São Paulo bambou bastante, né? Bambou, Curitiba bambou e caiu. Curitiba fazia anos que flertava com rebaixamento e conseguiu, né? Falar em anos, o Paraná fazia anos que não subia, conseguiu subir. Conseguiu subir. O Paranazinho subiu com um time muito organizado ano passado. Deu trabalho na Copa do Brasil para muitos times grandes, né? Mas como é de praxe praticamente para todos os times pequenos que sobem, já teve um grande desmanche na equipe do Paraná e o time já não está mais tão encaixado quanto ano passado. Inclusive no Paranaense, né, ele acabou sofrendo uma derrota para o União de Francisco Beltrão, né? Na estreia, sofreu uma derrota. Então ali o pessoal já começa a questionar, né, um pouco do trabalho. Subiu para a primeira divisão, vai jogar o Paranaense, perde na primeira rodada por um time de menor expressão, né? O pessoal já começa a suspeitar de qual seria o destino do time. Qual seria o destino? E mais um gol do Santos com participação do Eduardo Sacha, um jogador que surpreendeu a muitos ao chegar no Santos, que estava em um ruim momento no Internacional, ele vem para o Santos e participa de 90% do gol do Santos. Inclusive nesse lance, se ele fosse fominha, ele podia ter chutado pro gol e perdido o gol, né? Poderia ter chutado pro gol e perdido o gol. E deu uma bela assistência pro Rodrigo, que é um menino bom. Mais um menino da Vila aí. Menino da Vila. Esse não pintou o cabelo ainda, né? Esse ainda não pintou o cabelo e... Tá tranquilo ainda esse. Continuando a conversa sobre times que subiram, né? A gente acabou de falar do Ceará, nós temos o América surpreendendo, né? O América surpreendendo, ganhando de 3-0 do Sport, numa atuação tranquila. De time grande, né? Uma atuação de time grande. O time jogou fácil, com várias jogadas trabalhadas, e chegou ao 3-0 contra o Sport, que o Sport é um candidatíssimo ao rebaixamento. Mais um, né? Mais um. Como a gente comentou antes de escalação de Cartola e tudo mais, né? Eu escalaria facilmente alguns jogadores do Sport pro meu time, mas agora deu um baque, né, cara? Agora deu um baque. O Angenor foi meu primeiro goleiro do Cartola esse ano. Menos 6. Menos 6, não correspondeu. Menos 6, menos 2 cada golzinho ali. Mas eu realmente não imaginava que seria 3-0. Poderia perder, realmente, né? Porque jogo, primeira rodada, os times ainda estão se achando e tudo mais. Poderia perder, né? O América estava jogando em casa. Mas 3-0, assim, de sopetão, eu achei surpreendente por parte do time do América. Talvez, agora a gente vai ver como o time do América vai se portar, porque ele vai jogar com o Flamengo fora, né? Agora o América pega o Flamengo fora, o América tem que continuar jogando futebol como mostrou na primeira rodada, e o Flamengo tem que mostrar futebol melhor, né? Futebol melhor. Tudo bem que foi prejudicado, como a gente já falou, pela arbitragem já nesse primeiro jogo, mas, né, empatar fora de casa ali... Poderia ter feito o placar antes do lance polêmico. Também. Tem o Vinícius Júnior, como a gente comentou, como, né, talvez desponte aí esse ano, é o último ano dele no Brasil, não é? O último ano dele. Não sabemos se o Real vai emprestar ele para o Flamengo para ele continuar aqui ainda ou vai ter que voltar. Mas ele tem que mostrar serviço. Já está jogando como titular, se não me engano. Sim. E o elenco do Flamengo é um elenco muito bom. Se bem que o Everton agora vai para o São Paulo, né? Tá quase certa a contratação. Não o Everton Ribeiro, né? O Everton. Que foi bom jogador, 2 anos seguidos que ele faz boas atuações no Flamengo e foi atrapalhado por lesões. Mas agora no São Paulo tem espaço. Depois do jogo das 11, né, nós começamos com a rodada das 16 horas pelo jogo do Vascão. O Vasco que venceu o Atlético, mas o gol mais bonito da rodada acho que foi o Atlético, né? Atlético Mineiro. O Otero foi lá. O Otero fez uma pintura. Uma pintura. Deu uma escorregada ali no... Escorregou. Escorregou, isso aí, escorregou. Literalmente o escorregou do Otero. Mas falando do time em si, a gente estava comentando um pouco antes aqui, que o Vasco parece, né, um time que joga super bem, mas aí tem aquela questão do Grêmio, né? Que está nas mesmas competições. O Vasco tem um bom time, tinha um jogador em destaque, que é o inesquecível Paulinho. O Paulinho, verdade. Estava com boas atuações, infelizmente um lance bobo acabou quebrando um ossinho do cotovelo.
E vai ficar um tempo fora aí pro Vasco e era um baita jogador, o Paulinho. Olha o lance, pessoal, do gol do escorregol do Do Otero. Otero. E o Rildo, né? Ele acabou não sendo suspenso no Brasileiro, ele tá jogando, né? Sofreu pênalti pro segundo gol, se eu não me engano. Exatamente. O Rildo que foi o responsável pela fratura na perna do João Paulo, né? Botafogo. Uma fratura extremamente feia, meu Deus. Um lance horrível, violentíssimo. A princípio, a primeira pena, pelo que eu tinha visto, era que o Rildo ficaria de fora até a recuperação do João Paulo. Seria o justo, acredito O eu. justo, acredito, e não sei o que esse jogador está fazendo em campo novamente. Um destaque da partida do Atlético Mineiro, além do golaço do Otero, é o goleiro Victor. Continua em uma baita fase, fez defesas incríveis e Uma grande parte dos títulos do Atlético se deve ao Victor. se deve ao Victor. E mesmo assim não foi suficiente para o Atlético Mineiro. vencer, né? É que o Atlético sofreu alguns desmanches, né, nos últimos anos. Sofreu. Aí. Não sei o que você acha da contratação do Ricardo Oliveira, por exemplo. Eu acho ele um ótimo atacante, mas a princípio até agora parece que não engrenou muito também. Parece que né? não engrenou, até fez alguns gols ali importantes, mas ainda é um atacante velho, né? Um atacante que talvez o futebol dele já não esteja nos melhores níveis. O Luan, por exemplo, o Elias, que eram jogadores fundamentais, parece que também já estão. Não é que eles estão cansados, mas parece que já não fazem tanto aquela diferença que faziam um tempo atrás também, né? Como eles estão bastante tempo no Atlético Mineiro, jogando no Brasil, até os adversários já vão conhecendo melhor deles, né? Também. E acabam não surpreendendo tanto. E lances como esse de agora é um pouco de azar também, né? Um pouco de azar. O cara se viu livre no meio da área, a bola pegou no pezinho da trave e saiu. Então, são lances que fazem a diferença, né? Ali se fosse o gol, ó, o placar seria diferente. Goleiro para um lado, bola para o outro. Ele chutou bem, mas infelizmente a bola não entrou. Né? Fez o que deu ali, né? Olha, o Atlético deu uma pressionada. Ó. Deu uma pressionada no Vasco. E o Vasco conseguiu segurar firme o resultado ali, para no final do jogo, mais uma vez, né? Conseguir a virada. Mais uma defesaça do Vitor. Duas em seguida, né? Duas. Uma com a mão e uma com o pé. Chegamos então aqui para o segundo jogo das 16 horas, jogo do Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians, campeão brasileiro, né? Defendendo o título. Fez os 2 gols, finalzinho dos 2 tempos, cara. Levou o Abel Braga a quase perder mais um dente, eu acho, né? Que ele tinha feito uma cirurgia no dente e tinha uma contusão na perna, provavelmente quase deu um infarto no cara. Mas o jogo foi um jogo parelho, assim. Na verdade, eu acho que um dos times, além do Grêmio, né, temos que ser honestos, a ser batido nos últimos anos, aí também é o Corinthians, né? O Corinthians. Eu diria que o Corinthians sabe sofrer. Sabe ganhar sofrendo, né? Sabe ganhar sofrendo. Não vamos falar aqui da questão arbitragem, porque aí vai causar muita polêmica, os corintianos vão ficar extremamente enraivecidos, mas realmente temos que valorizar que o Corinthians sabe sofrer e sabe vencer nessa situação, né? Eu acho que qualquer outro time no Brasil não consegue jogar na mesma situação que o Corinthians, né? É um time que tem sangue frio, né? Sempre com placares apertados, mas o jogo sempre bem administrado. Parece que sofre na hora certa ali, que sabe que pode levar um gol. É mais do que isso, aparentemente parece que pro Corinthians ele faz o gol na hora certa, né? No Paulista já foi assim, tanto contra o São Paulo quanto contra o Palmeiras, e agora na primeira rodada do Brasileiro a mesma coisa. Fez um gol, sofreu um empate no finalzinho, quando todo mundo parecia que né, ninguém mais quer nada com o jogo. O cara vai lá, Rodriguinho, de novo. Né? Quem colocou o Rodriguinho no cartola ficou feliz. 2 gols. O Romero fez uma bela assistência para o Rodriguinho. Que agora que o Corinthians está ainda, né, aparentemente está sem o atacante né, postado na frente, realmente o Rodriguinho tem sido o cara de referência, né? Porque contra o São Paulo foi ele que fez o gol, contra o Palmeiras foi também, né? Foi também. E agora na primeira rodada, os 2. Os 2 gols do Corinthians pelo Rodriguinho. O Rodriguinho. E o Fluminense? Você acha que desse ano deslancha ou fica na mesma de sempre? Se ficar na mesma de sempre, eu acho que já é lucro pro Fluminense, né? Será? Porque o time do Fluminense eu acho muito fraco. Fraco? Eu acho um time muito fraco. É um time que luta, mas é fraco. Depois que perderam o Scarpa, não sei dizer quem é o jogador de destaque do Fluminense. Pois é, o Scarpa é outra novela, né? Não joga no Palmeiras, não joga no Fluminense, não é liberado para jogar em lugar nenhum e
tá parado, cara. Hoje ele é jogador do Fluminense, mas É pela ação judicial, né, que saiu. Eu fico pensando, tinha mais times tentando contratar, imagina o arrependimento de alguns outros times. O Palmeiras, né, que querendo ou não, o Palmeiras tem jogadores para suprir ali, né? Tem o Keno, tem o Lucas Lima, tem vários caras, mas imagina Guerra. tem o Guerra, imagina se é um time que depende do cara, como é que fica, né? como é que fica? Mas só para finalizar o papo sobre o Corinthians, duas coisas assim que eu achei fundamental. A primeira, como você falou, aparentemente é um time que sabe sofrer. A segunda é a contratação, né? Como que vai ser agora com a contratação do atacante, né? Do Roger, que chegou agora pro Corinthians. Como que vai ser a contratação? Aonde? Será que o Roger vai substituir o Jô? Será que tem espaço pro Roger? Será que ele vai? Será que o esquema comporta? Eu acredito que sim, né? Porque quando tinha o Jô ali, né, ficava o Jô de boas e E a torcida do Corinthians é uma torcida que abraça o time, vai ter que abraçar esse jogador, porque é um jogador que a filha tem um problema de visão e ele se recuperou de um câncer no ano passado. Não é uma doença, não é uma doença tranquila de se recuperar, é um câncer, o cara teve câncer. O Inter deu apoio para ele jogar, recuperou praticamente o jogador. fez toda a pré-temporada lá. E infelizmente o futebol não voltou ainda, ele ainda está se recuperando fisicamente e principalmente psicologicamente, né? Isso me lembra um pouco a história do Washington. O Washington, Coração Valente. Esse aí mesmo, é praticamente, né? Não se comparam as histórias, mas me lembrou assim. Outra coisa que me chamou a atenção no jogo do Corinthians é o Emerson Sheik, que ele é o jogador mais velho do campeonato. 39 anos, de linha, né? Tem os dois goleiros, se eu não me engano, é o Fernando Praz e mais um, mas o Sheik, que deu o passe para o segundo gol do Rodriguinho, é o jogador mais velho e acredito que ainda vai renovar mais um ano com o Corinthians. Então é algo, né, a se pensar, né? O campeonato, o ano passado, tinham vários, né? Ainda tem alguns. Né? Mas tinha o vovô Zé Roberto, né? Tinha. Então, é o Sheik mostrando que a idade às vezes faz bem também para o talento do cara, né? Ele não é titular absoluto, mas quando entra incomoda. Né? Quando entra incomoda e Olha esse cruzamento aí, ó. um belo cruzamento de quem entende do futebol. Futebol, né? Agora vamos para mais uma estreia na Série A novamente, né? Mais um Internacional voltando à Série A. Voltou bem, eu diria. O Internacional teve o Rodriguinho dele da rodada, né? Teve o Rodriguinho da rodada. O que você achou dos dois gols do Nico? O Nico, muitos dizem que ele não é um jogador para ser titular, né? Não chegou ainda para ser titular. E mais uma vez ele fez o papel dele, né? Entrou aos 10 minutos do primeiro tempo, mas entrou do banco, né? Teve que amargar um pouquinho do banco de reserva para poder entrar. E entrou bem. As principais jogadas do Inter foram pelo Nico Lopes. E os gols? E os dois gols dele foram os dois gols foram do Nico. Você acha que a defesa e meio do Inter ainda está sofrendo? É um time pesado para sair jogando a bola. É um time que ainda vai precisar fazer alguns ajustes e vai precisar do trabalho do técnico para as jogadas fluírem, né? Teria algum substituto ali para o Moledo, você acha? Agora, no elenco atual? O Rodrigo Moledo, no elenco atual, ele ainda está brigando pela titularidade, né? Ele é titular a uma rodada, um jogo e meio. O Klaus é o outro jogador que briga com ele, mas no lado esquerdo o Cuesta não tem reserva. Que é um problema, né? É um problema. Se chegar a acontecer qualquer coisa, que Deus o livre, de acontecer. E até por cartões, né? Porque zagueiro é uma posição que ganha muitos cartões amarelos, então pode ficar suspenso seguidamente. Mas esse Patrick, que veio do Sport, surpreendeu todo mundo. Surpreendeu, né? Bom jogador. Bom jogador. Um volante, dá pra dizer um volante moderníssimo, porque ele vai pra cima, ele não tem medo, versátil. Ele joga como se fosse antigamente um ponta, né? E esse gol aí? Esse gol perdido do Alessandro. Fazendo aniversário, toda a torcida esperando o golzinho dele para comemorar, ele perdeu duas chances. Eu acho que ele se empolgou, né? Se empolgou. Ele podia ter colocado em vez de ter dado potência no chute. Ele tentou fazer tentou um chutão ali. Tentou fazer o cruzamento do Ramiro. 3 dedos. Mas ele pegou bem na bola, mas pegou muito forte. Subiu demais. Né? Nesse jogo Inter e Bahia, eu fiquei pensando uma coisa. Por que o Zé Rafael
não foi vendido, né? Ele foi um dos destaques do campeonato do ano passado. Ele fez uma boa partida, Zé Rafael. O Bahia é um time bom, um time bem trabalhado pelo Guto Ferreira, o Gordiola da Bahia. O Gordiola, né? Aí estamos vendo o segundo gol do Nico, né? Torcida feliz. Feliz. E realmente, agora o Inter com o Nico, D'Alessandro, e quem mais na esquerda ali? Tem o Potker. O Potker, verdade. Acredito, né? O Inter subiu, que vai surpreender. Acredito que venha para, pelo menos, no mínimo, se manter na Série A, né? Com o elenco que tem, não é um elenco para cair. Novamente essa história, né? Mas dessa vez parece que o time está melhor que em 2016. Esse jogo que surpreendeu foi o jogo do Atlético Paranaense e Chapecoense, né? A galera, né? Toda aquela questão da Chapecoense no ano passado, né? De apoiar o time. Chegou na Libertadores. Chegou na Libertadores e tomar 5 gols. 5 gols do Cinco Atlético gols. Paranaense. Será que o Atlético Paranaense vai levar mais um campeonato brasileiro de pontos corridos? Será que não vai ser mais um cavalo paraguaio? Essa é mais uma dúvida de novo do Atlético Paranaense, né? Um time muito fechado de informações, né? Eles não liberam tanta coisa para a imprensa, ninguém sabe muito o que acontece lá dentro, mas é um time que fechadinho, né? Na Copa do Brasil ele ganhou de São Paulo, 2x1, né? Ganhou o São Paulo. Primeiro jogo, vai ter o segundo jogo agora. Eu acredito assim, se o time ganha um pouco de empolgação, é capaz. Mas eu achei muito... É um jogo atípico. Um jogo atípico, 5x1 exatamente. é um jogo atípico. Eu acredito que quando o placar é muito elástico, ou o time poderia ter metido mais, ou é porque o outro time sentiu muito o resultado e daí acaba virando aquele jogo de toda bola entra, toda bola leva muito perigo. O Chapecoense tomar 5 gols, né, na primeira rodada é um pouco preocupante pela outra questão que a gente estava falando de rebaixamento. Aí a galera vai pensar que falar, pô, os caras estão querendo escolher já os rebaixados. Não é assim, né, pessoal? A diferença é que tomar 5 gols faz diferença em número de gols, né, e todo esse processo aí para a questão de rebaixamento, que é bem séria depois no campeonato, que foi o que aconteceu com o São Paulo, né? Foi o que aconteceu com o São Paulo. Mas pode ver pelo gol do Atlético Paranaense, aonde que foi essa cabeçada. O goleiro foi na bola, mas não tem como pegar. Então é aquele jogo que deu tudo certo, né? Tudo. Todos os gols deram certo. E a Chape agora tem um confronto com o Vasco, como a gente falou antes, talvez seja um time que surpreenda, né? Talvez seja um time que surpreenda. Então jogar com o Vasco fora de casa é algo bem preocupante, né? E assim, a gente sempre pensa, né, em rebaixamento, como a gente comentou antes, em times de um pouco de menos expressão. Então esse ano nós teríamos o quê? Vitória, teríamos Ceará, teríamos América, o Sport talvez, Paraná e Chape, né? O Paraná e a Chapecoense. Seriam supostamente esses, acredito eu. Porque o Atlético Paranaense ele está sempre se mantendo ali, sempre no meio da tabela para cima, né? É um time Inclusive bem no estruturado. Campeonato Paranaense, né, ele sempre vai bem. Sempre vai bem com o time sub-23, né? Então, acredito assim, desses times que nós comentamos, supostamente saem os candidatos ao rebaixamento. Guardem esse vídeo para ver o que vai acontecer. E agora vamos para os jogos da segunda. Vamos para os jogos da segunda. No primeiro jogo da segunda, né, vamos comentar do jogo do Palmeiras. No caso foi Botafogo e Palmeiras. Todo mundo pensando que o Palmeiras vai passar por cima de todo mundo. Ia passar o Tutor. Começou bem o Palmeiras. Começou, parecia que ia sair uma goleada. Com muita chance de gol. Mas o Botafogo surpreendeu, a mim pelo menos. Porque eu achei que era um time que não tinha mais tanta força, com tantos desfalques que tem. E foi um jogo muito bom de assistir. Era um jogo para mais gols. 1-1 foi poucos gols que teve nesse jogo aí, porque podia ter mais. Um jogo muito aberto, com várias chances de gol para os dois lados. A gente comentou antes sobre o Palmeiras, né, um pouquinho sucintamente. O que você acha de todo esse elenco que o Palmeiras tem? É inchado ou é efetivo? Serve para jogar 2, 3 campeonatos ao mesmo tempo? Vai ter que provar muita coisa ainda, né? Teoricamente é um elenco para disputar todo campeonato que entrar é para ganhar. Você acha que um Carille ou um Renato Gaúcho daria jeito de ser campeão com um time desse? Eu gosto do Roger Machado. O Renato Gaúcho com certeza é o melhor treinador hoje, né? Ganhou a Libertadores. Mas não sei se encaixa esse time. Tem que esperar, dar mais chance pro Roger aí e ver o que ele consegue fazer nesse elenco ainda.
Porque o Palmeiras é o contrário, né? Geralmente os times pegam o refúgio de time grande, o Palmeiras fez o processo contrário, pegou supostamente os melhores dos times para... Escolheu quem ele queria, e esse ano que passou, ano passado, ele contratou todo mundo de tudo que é posição. Inclusive de fora do país, né? Inclusive fora os do melhores país. da Libertadores ele foi lá e contratou, né? Esse ano o Palmeiras se limitou a contratações mais pontuais, né? Trouxe mais ou menos o que realmente estava faltando no elenco. Trouxe 2 camisa 10, o Gustavo Scarpa e o Lucas Lima, e já tinha o Guerra no time. E o Keno e o... O Keno um atacante que precisava, já que o Roger Guedes saiu. Tem o Dudu para jogar também. Dudu para jogar. Então o Palmeiras, eu considero, né, como a maioria das pessoas, acredito, o melhor elenco, né, O melhor elenco do campeonato. do campeonato, com certeza, é o do Palmeiras. Mas o Lucas Lima, mais uma vez, o time melhorou depois dessa saída, né? E mais uma vez o Guerra Fez a diferença ali. Fez a Né? diferença. Do ano passado, eu brinco até que quando o Keno entrava, o Palmeiras ganhava. Esse ano está se desenhando para quase a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. Esse jogo, o Keno jogou titular e Daí quando o Guerra entrou, quando o Guerra entrou, o Palmeiras fez o gol. E o Keno é um jogador de muita qualidade, muito rápido, e que sempre leva perigo para a zaga adversária. O lateral direito do Botafogo estava louco já com ele, tava, né? tanta jogada em cima dele. O Keno e o Dudu são 2 jogadores que irritam, né? Irrita. A marcação. E o lance do gol eu achei incrível, o Dudu conseguir dar assistência, porque ele entrou na área empurrando e sendo empurrado, aquela agarração toda, e ele se manteve em pé e Ele é ainda deu pequenininho, né? pequeno e deu uma assistência ainda pro Guerra chegar e fazer o gol. E foi um gol bonito Um mesmo. gol bonito. E vamos agora para o último confronto da rodada. Como a gente já falou antes, sobre o Paraná e sobre o São Paulo, chegamos ao confronto Paraná e São Paulo, ou São Paulo e Paraná, porque o jogo foi em São Paulo. Jogo de 1-0, jogo sofrido. Jogo sofrido, jogo pesado. Parecem 2 times pesados, né? São Paulo continua jogando como time de pouca expressão, vamos usar esse termo, contra um time que subiu Um time que da subiu Série B. e se desmanchou, né? Realmente. Pelos lances do total do jogo, né, poderia ter sido um 5-1 como foi o jogo do Atlético, para qualquer um dos dois lados, é esse o detalhe. Não era só um lado que pressionava, a pressão foi total. Aí o São Paulo conseguiu ali com o cruzamento do Cueva, né, o zagueiro do São Paulo fez o gol. E só, né, de Nada efetividade. Esse time do São Paulo tem o Hudson. O Hudson veio do Cruzeiro, jogava bem no Cruzeiro. Jogava bem no Tem Cruzeiro. o Trellis, foi destaque. Foi né? destaque. Tudo bem que o time era de menos expressão, mas foi destaque. Trouxe quem mais? Trouxe o Diego Souza, Valdívia. Valdívia, e Nenê. agora trouxe o Everton, o Nenê também. O São Paulo, São Paulo quase fez. tentou dar uma de Palmeiras, só que com menos poder Com aquisitivo. menos poder aquisitivo, mas trouxe bons jogadores. Esse Everton tem tudo para ser um bom jogador no São Paulo. Uma coisa que eu não via há anos no São Paulo, inclusive, é jogadores que jogam com a perna esquerda, canhotos, né? Que é o caso do Nenê, Do Nenê, do Everton. do Everton. Então são 2 já no setor de ataque do time que são canhotos. Né? Isso era uma coisa que eu não via fazer há algum tempo. E tem Valdívia que joga com a perna direita, mas joga em qualquer um dos lados, né? Jogar os 2 lados, ele corre bastante, né? Um dos jogadores, inclusive, né, é o Marcos Guilherme, que ano passado jogou praticamente a maioria dos jogos como titular, mas se o Everton, o Valdívia, o Nenê, o Cueva, o São Paulo tá quase um Palmeiras realmente, né? Mas no Palmeiras realmente. Para a posição ali, se, por exemplo, se um Everton e o Valdívia chegam a engrenar, ou um Nenê e um Everton, fica difícil a posição. Temos no meio campo quem? Nenê, Nenê, Diego Souza, né? Cueva, Cueva, Valdívia, Valdívia e Marcos agora Guilherme, Marcos Lucas Guilherme. Fernandes e agora o Everton. Agora o Everton. São 7 opções para 3 ou 4 posições, né? 3 ou 4 vagas. Será que o São Paulo adota um estilo Corinthians sem atacante? Mas agora tem o Trellis, né? Tem jogado, tem o Trellis, Brenner. tem Brenner. Brenner é da base do São Paulo? Brenner da base, Lisieiro da base Lisieiro também, da base. Lucas Fernandes da base. Rodrigo Caio. Aí temos quem mais? Eu acho que o Militão, se eu não me engano, subiu também da base do São Paulo. É um time que o São Paulo tem uma boa base, sempre revelando bons jogadores. O problema é que se o time não estiver encaixado, a base não consegue. Fluir, né? Não Fluir. funciona.
O São Paulo teve a contratação do Regis de lateral, né? É um lateral mais velho. Mas contratações não faltaram, né? Vamos ser honestos. Contratações não faltaram. Trouxe o goleiro do Bahia. Trouxe um bom técnico agora. Trouxe um bom técnico, Diego Aguirre. O Aguirre não teve tempo para trabalho, né? Teve decisões em cima de decisões. O primeiro jogo dele já era uma semifinal. Primeiro jogo, uma semifinal. Depois agora a eliminatória da Copa do Brasil. E daí agora começa o Campeonato Brasileiro. Então ele não teve tempo para botar a ideia dele em jogo, né? Logo chega a Sul-Americana, aí é pressão. Nossa, em cima de pressão, né? É que o São Paulo, querendo ou não, ele é um dos grandes ainda do futebol brasileiro. Então ele está em várias competições, ele só não está na Libertadores, né? E o São Paulo, ele tem que se manter jogando as competições dele e com resultados, assim, de certa forma, magros, até pelo menos a parada da Copa, que vai ser uma pré-temporada para os times, né? Daí talvez ali o Diego Aguirre consiga colocar o trabalho dele no time de São Paulo. É porque o São Paulo ele é um time grande que tem se portado como um time intermediário, né? Time intermediário. Então ele joga competições importantes, mas jogando em um time, né, como se fosse um time intermediário. Ou seja, sempre sendo eliminado, sempre... E a torcida cobra, né? A torcida cobra, porque o São Paulo tem 3 mundiais. Então, Faz mais de 10 anos, né, que o São Paulo não ganha um título de expressão, Libertadores, essas coisas. Estava vendo hoje ainda que o São Paulo é o time que mais venceu, né? Partidas em campeonatos brasileiros. Então 600 partidas chegou ontem. 600 partidas, então é um time de expressão, mas que não passa, nos últimos anos, diga-se de passagem, não está em uma boa fase. O jogo, poucos melhores momentos. Poucos melhores momentos. Realmente, se você somar todos eles, é capaz de dar uns 2 minutos. Né? O gol e apenas isso. Paraná candidato, supostamente, A voltar para a Série B. a voltar para a Série B, sendo que perdeu, né, a primeira rodada do Paranaense para um time de pouca expressão, que foi o União. Né? A partir dali se recuperou, mas não sabemos como que vai se portar. E o São Paulo, na expectativa, muitas contratações, até agora nem tantos bons resultados assim. Né? Pelo menos ganhou um clássico esse ano. Ganhou um clássico esse ano. Depois de muitos anos, né? Então, pessoal, a gente vai elencar aqui para nós alguns dos destaques dessa primeira rodada do Brasileirão. O primeiro, jogo do Grêmio. Jogo do Grêmio. O Grêmio pegou o Cruzeiro, que é um dos melhores times do futebol brasileiro, e conseguiu manter 70% da posse de bola no jogo. E venceu Venceu com um a menos. Com um a menos. O segundo destaque, acredito eu, daí o destaque negativo da rodada, seria o jogo do Flamengo, que teve a expulsão. A expulsão de forma injusta do Everton Ribeiro, que a bola bateu claramente no rosto dele, mas que no lance muito rápido não deu para ter a certeza. O árbitro não teve a certeza e agora provavelmente será penalizado por isso. Uma das opções seria o árbitro de vídeo, que, né, não foi utilizado, e não vamos entrar nessa questão, porque é uma questão bem polêmica. E o árbitro da lateral da trave, Que fica lá assim, mais uma vez, não conseguiu enxergar o lance essencial que causou a expulsão. Poderia mudar toda a história do jogo, inclusive. Né? inclusive. O terceiro destaque, o América, 3-0. 3-0, subiu agora, já conseguiu manter 3-0 no Sport. Jogo fácil, jogo bonito de ver, o jogo do América. O quarto destaque que nós vamos trazer para vocês é o jogo do Atlético Paranaense e Chapecoense, 5-1. Não podia ficar de fora, a maior goleada da rodada. Atlético líder do campeonato. Líder do campeonato Atlético Paranaense e a Chapecoense, que é o time de todos. Todo mundo gosta da Chapecoense. Lanterna. Lanterna. Esses foram os nossos destaques, né, dessa primeira rodada do Brasileirão. A gente vai eleger algumas expectativas que nós temos para os jogos do sábado, né, que é dia 21, Dia 21. que vai começar a rodada do Brasileiro. Uma das expectativas que nós temos em volta do jogo de Flamengo e América. O Flamengo precisando se provar com o elenco que tem e o América ver se ele consegue manter o belo futebol que apresentou na primeira rodada. Surpreendeu o Flamengo em casa, ou melhor, na casa do Flamengo. Né? O Maracanã diz que vai ser o jogo. O segundo jogo que nós temos, né, com expectativa, que ao nosso ver é o jogo da rodada, O jogo da rodada. Palmeiras e Inter, da Alessandro versus Lucas Lima Lucas Lima ou Felipe Melo. ou Felipe Melo. Resta essa, ou Felipe Melo contra todos. É. Né? Ainda que não temos mais aquele meio campo do Inter que tinha o Guinha Azul, ia ser um confronto bonito, Guinha Azul e Felipe Melo. É, vai ser um jogo muito difícil. O Palmeiras vem encontrando dificuldades com os times que está enfrentando e
E o Inter precisa se provar, precisa mostrar para que veio na Série A. Vai ser esse histórico de jogo, sempre é jogo bonito entre o Palmeiras e o Internacional, então eu acho que vai ser o jogo da rodada. E como última expectativa que nós temos para a próxima rodada, nós temos o jogo do Grêmio e do Atlético Paranaense. O time que goleou, que é o líder do campeonato Atlético Paranaense, contra o futebol mais bonito do Brasil. 70% de posse de bola do Grêmio no primeiro jogo contra 5-0, opa, 5-1 Do Atlético Paranaense na do Chapecoense. Atlético Paranaense. Esse é um jogo que valeria a pena assistir, pela expectativa. Às vezes a gente vai assistir o jogo, né? Um Às jogo vezes- amarrado. O Atlético Paranaense fez muitos gols com bola aérea e a gente sabe que essa é a única dificuldade do Grêmio. Realmente. A Por bola mais que é- tenha lá o zagueiro, O Kahneman e o Jeromel. O Kahneman não vai jogar. E o Jeromel, será que volta? Se recupera a tempo do jogo domingo? Então essas são as expectativas que nós temos. Voltaremos a falar com vocês após a rodada do Brasileiro. Futuramente os vídeos terão um pouco mais de assiduidade, né? A gente vai falar sobre algumas outras coisas aí. Então pessoal, esse é o primeiro vídeo do Fala Torcedor. Se você quiser falar com a gente, acessa as redes sociais, vão ficar na descrição desse vídeo aqui, as nossas. Se quiserem comentar no vídeo ou nos procurar nas redes sociais, estamos abertos à discussão, né, e comentários sobre futebol e esportes. A princípio a gente vai fazer do brasileiro, mas vai ter mais esportes, né, como a gente falou inicialmente. Como falamos inicialmente, a partir que começa a ter partidas mais decisivas, mais importantes nos outros campeonatos, a gente outras modalidades também. A gente fala sobre, inclusive, Liga dos Campeões, né, estamos Liga dos afunilando, Campeões. Copa do Mundo. A Copa vem aí, né? Copa vem aí, então nós vamos falar sobre várias coisas. Se inscrevam no canal, já para ir acompanhando. Se você tem um amigo aficionado por futebol, que gosta mesmo de falar de futebol, mostra o canal para ele e vem conversar com a gente. A gente está aberto aí a fazer participações também futuramente, se alguém quiser fazer uma participação, né? Já que é Fala Torcedor, por que não? Por que não? Estamos aí esperando sua visita. Se alguma emissora de TV quiser chamar a gente para fazer uma participação, rádio, alguma coisa também, né? Contrata nós. Contrata nós, estamos aí disponível, qualquer aí 5, 6 milhões de reais, né, para iniciar, brincadeira, mas estamos abertos aí a conversar sobre esporte, sobre futebol com todo mundo, pessoal. Se inscrevam no canal e acompanhem a gente. E até o próximo Fala Torcedor.